Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje é novamente uma gravação, mas eu consegui colocar por vídeo e não apenas por áudio, por isso. Glória a Deus, amados. Se Deus permitir, hoje vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 9, Ezequiel, capítulo 22 e Lucas, capítulo 19. Estamos no dia 269, graças somente a Deus. E vamos já abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. Enquanto vocês estão a abrir, se ainda não conseguiram abrir até agora, eu vou orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, faz-nos habitar completamente na Tua presença, através da Tua Palavra. Que não fiquemos ofendidos por coisas deste mundo, que não fiquemos desgostosos por coisas deste mundo, Pai, mas firmemos completamente tanto a nossa maneira de ser como o alvo, que é Cristo Jesus, nos nossos corações, e que o nosso Espírito, através do Teu Santo Espírito, faça com que viva inteiramente e completamente para Ti. Peço-te mesmo em nome do Teu amado Filho Cristo Jesus que a leitura que nós vamos ler, que nós vamos ter, seja firmada na Tua Palavra, Pai. E que seja o Teu Santo Espírito a mostrar aquilo que nós devemos entender. Não para termos alguma soberba, mas para sabermos que és Tu quem faz em nós todas as coisas, Pai. Amém, Senhor. Em nome do Teu amado Filho Cristo Jesus, através do Teu Santo Espírito eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, amados. Novamente digo aqui os capítulos que nós vamos ler hoje. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 22. E Lucas, capítulo 19. Começando já aqui a leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. Vamos então começar. Primeiro de Crônicas 9. E todo o Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados a Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. E Ibneias, filho de Gireão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais, e dos sacerdotes Jedaías e Jeoiarib, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiot, filho de Aitub, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilmite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias,
dos filhos de Merari, e Bacbacar, Eres e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Jedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acub, Talmon, Aima e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei. Do lado do oriente, estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi, e Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os Coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Fineias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselmias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das portas, foram 212. E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os trazia e por conta os tirava. Porque eles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e dos utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salom, o Coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava o seu encargo a ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abdum, depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merit-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Melec e Tareia. E Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Almet, a Asmavet e a Inzri, e a Zinri. E Zinri gerou a Mosá, e Mosá gerou a Biniá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Ciarias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Glória a Deus, amados.
Abram as vossas Bíblias em Ezequiel capítulo 22. Gosto sempre de apontar que tudo era bem esclarecido e bem ordenado. Os encargos de todos eram bem ordenados, mas todos eram servos da casa de Deus. Nenhum era superior, entre aspas, porque Deus é que é o bom em todos nós. Deus é que é o bem. Em Tiago diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Tiago 1, versículo 17, diz exatamente isto. Por isso, glória a Deus, porque nós sabemos que tudo, até a Bíblia diz que o querer e o efetuar é Deus quem faz em nós. Por isso, toda a glória é só de Deus. Mas saliento mesmo o facto de haver esta organização e todos estarem focados naquilo que foram chamados. Glória a Deus, amados. Abrindo as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 22, vamos começar a nossa leitura. Ezequiel 22. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo. Que fazes ídolos contra si mesma para se contaminar? Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada. E pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste. E fizeste aproximarem-se os teus dias. E tem chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti. Para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue, e em ti, sobre os montes, comeram. Perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. A que estava imunda, na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher de seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue. Usura e juros ilícitos tomaste, e usaste da avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do sangue que houve no meio de ti. Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e dispersar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escórias. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Pois que todos vos tornastes em escórias, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo e o estanho, no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei.
e congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funda a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernir nem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazendo violência ao pobre e necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Oh, amados, versículo 24 diz: Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Continuando, conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. Amados, nos dias de hoje nós vemos toda a sorte, entre aspas, todo o tipo de igrejas, de pessoas e tudo mais. Amados, nós temos que estar firmados na palavra. Glória a Deus, é bom nós estarmos em congregações, é bom nós congregarmos e termos irmãos verdadeiros em Cristo Jesus, mas, amados, é tudo para a honra e glória a Deus. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, então nós vamos fazer a distinção entre o impuro e o puro. Nós vamos fazer a distinção entre o santo e o profano. E nós vamos, além de poder escolher, nós, se estivermos firmados na palavra, nós vamos escolher, porque assim nós vivemos através do Espírito Santo. Nós vamos escolher somente a justiça de Deus, a vontade de Deus, para a honra e glória de Deus somente, amados. E isso é incrível. Deus dá-nos essa oportunidade, amados. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Nós podemos viver o reino de Deus agora mesmo, amados. Vamos fazer essa decisão e firmar mesmo na palavra. Que nada nos abale. Porque se nós estivermos na palavra, de certeza que nada nos vai abalar. Nada nos vai abalar. Glória a Deus, amados. Vamos então abrir em Lucas capítulo 19. E vamos começar já a leitura. Deixa eu dar aqui um gol de goiaba. Glória a Deus, amados. Vamos então para Lucas capítulo 19. Deus seja louvado. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão,
pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Por quando estava perto de Jerusalém, cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, iam caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos.
Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão das trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado. Lembram-se de ontem que nós falámos sobre a riqueza, sobre o homem com muita riqueza. Aqui Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um publicano. Zaqueu amava o dinheiro, mas tendo estado tão grato e com um coração tão convertido a Cristo, de total maneira, Zaqueu disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Não é porque Zaqueu deu muito que Jesus disse a seguir: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é este é filho de Abraão. Não foi porque ele deu muito, mas foi porque o seu coração se soltou completamente de toda essa escravidão que é a busca do dinheiro de maneira avarenta. E então, ele, de tal maneira foi a verdade o quanto o soltar do seu coração em relação a isso, que ele deu tudo o que tinha, deu metade aos pobres, e se em alguma coisa tinha defraudado alguém, o restituía de maneira com 4 vezes mais. E nós vemos aqui na Bíblia que os publicanos tinham essa mania. Tinham a mania de defraudar, pedir mais do que era suposto. Glória a Deus, amados. E muito interessante, logo a seguir vem a parábola aqui das minas. Nós podemos ver que Deus deu, neste caso, minas. E aquele que conseguiu 10, aquele que rendeu 10 minas, Deus disse: servo bom, procedeste bem está, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades traz autoridade. O a seguir, ele não estava a pensar assim: ai, aquele tem 10 minas, ai, aquele louva tão bem, ai, aquele prega tão bem, ai, aquele, ele consegue gerir ali os jovens de uma maneira incrível. Ele não estava a olhar para o que o outro fazia, ele estava a olhar para aquilo que ele foi chamado. E então ele conseguiu 5 minas. E sabem o que é que Deus disse? O que é que Deus fez? Exatamente a mesma coisa que tinha feito com o que tinha ganhado 10 minas. Ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 5 cidades terás autoridade. E depois está aquele que não investiu aquilo que o Senhor lhe tinha dado. Nós podemos comparar isto com dons, podemos comparar isso com tudo aquilo que nós quisermos. Por isso é que nós temos de ser tão gratos a Deus e caminhar somente para Ele dia após dia, amados. Quando nós vemos isto e vemos que este não fez nada porque teve medo, ou porque não quis, ou porque não lhe apeteceu, ou porque não era tempo, ou seja, qual for a desculpa que nós possamos dar aqui. Amados, quando nós não devolvemos a nossa vida, que a nossa vida é de Deus, por isso quando nós devolvemos, nós literalmente, nós não damos a nossa vida, nós devolvemos a nossa vida. Cristo Jesus comprou-nos com o seu sangue. Então nós somos dele, de Cristo Jesus. Ele é nosso dono.
E se nós não entregamos, se Deus nos dá dons, se Deus nos dá tudo e mais alguma coisa, e nós não estamos ali firmes na palavra e não fazemos com que esses dons sejam multiplicados, não com pressão, porque aqui este senhor que entregou as minas, ele não tinha pressão, ele não colocou pressão, porque se colocasse pressão, ele dizia ao que tinha ganhado 5, olha, tu ganhaste 5, o outro ganhou 10. E Deus não faz isso com ninguém. Deus não está à procura de números. Deus está à procura de um coração puro, contrito. E se a pessoa só conseguiu fazer 1, ou 2, ou 3, ou 4 na vida, mas conseguiu, não com o seu esforço, mas com a sua entrega, então Deus vai dizer, olha, servo bom. E no exemplo que eu dei, que eu disse 1, não é o 1 que Deus deu, é mais ainda, mais 1, mais 2, ou multiplicado ainda por 2, 3, 4, aí já não poderá ser por 1 em termos matemáticos, mas se ele fizer firme a sua vocação e eleição, então lhe será amplamente concedida e aberta a entrada do reino dos céus, amados, e nunca jamais tropeçará ou tropeçaremos nós que fazemos isso. Por isso, amados, em vez de nós estarmos a dizer é injusto porque o outro que tinha mais, ele ganhou mais. Amados, quem devolve a sua vida total a Cristo e vive mesmo dia após dia em Cristo Jesus, amados, aquele que tem, ser-lhe-á dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. E é nisto que nós temos que ver, é que isto fala sobre o amor, a justiça, a abundância em Cristo, amados. Isto fala sobre fé, fala sobre as virtudes que Deus nos dá hoje, no dia de hoje, amados, para vivermos a vida eterna em Cristo Jesus, em Deus, através do seu amado Filho Cristo Jesus. Amados, vamos exortar com motivação, vamos nos motivar verdadeiramente à palavra, dia após dia. E, olha, pensa uma coisa, queres passar o teu tempo a ver filmes, séries, a fazer coisas que este mundo produz, que morrem logo a seguir, após ter produzido, ou queres investir a tua vida, literalmente, mais e mais em Cristo Jesus, de maneira real e verdadeira, amados? O que é que tu queres? O que é que vocês querem? Falem mesmo ao vosso coração e entendam que é bom aquilo que Deus nos dá, em termos que possamos usufruir deste mundo. Mas nada se compara a permanecermos na sua palavra. Porque isto, se nós usufruirmos coisas momentâneas do mundo, são coisas momentâneas. Amados, o tempo é precioso. Nós entregamos tempo a quem nós amamos. Nós não perdemos tempo com quem nós não amamos. Nós investimos tempo naquilo que amamos. Então, quando tu investes tempo a ver horas e horas de filmes, horas e horas de séries ou de jogos, ou tu estás a dizer que amas aquilo. Porque onde está o teu tesouro, que é o tempo da tua vida, aí estará o teu coração. Por isso, amados, glória a Deus que possamos usufruir das coisas que estão à nossa volta, mas vamos nos motivar mais e mais para sermos um só em Cristo Jesus. Deus seja com todos vós, permaneça na Bíblia para que ela permaneça em vós, e até amanhã, se Deus permitir, amados. Glória somente a Deus. Amém.